Estamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a professora Vera Estede Lisátera, professora que também é pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul e nos traz aqui o livro, digamos que teve pré-lançamento e deverá ser lançado oficialmente na próxima edição da Feira do Livro, aqui de Caxias do Sul. Gaúcho, Indumentária e Prataria. Professora Vera, é uma honra tê-la conosco. Prazer, Fábio, e obrigada pelo convite. Professora, a senhora vem fazendo pré-lançamentos, digamos assim, que a senhora quer provocar, aguçar aí a curiosidade dos mais diversos segmentos da comunidade caxiense. Começou fazendo um pré-lançamento à imprensa, propriamente dita, e algumas pessoas isoladas. E agora vem ampliando para culminar, então, na Feira do Livro. Como é que tem sido esse processo de divulgação da obra? Na verdade, Fábio, aconteceu uma coisa no meio desse caminho, porque o livro ia ser lançado mesmo. Só que eu tive o prazer de receber um convite para ser a homenageada de honra da Feira do Livro. Então, eu reservei o lançamento oficial, no caso, para fazer durante a Feira do Livro, até por agradecimento a esse convite. A propósito disso, parabéns, professora. É a senhora que se junta a três mulheres nessa edição homenageadas. Né? É a primeira vez que, além da patronesse, né, tem duas homenageadas, e eu recebi essa homenagem. Eu agradeço muito, inclusive, quem assinou ou sugeriu que o meu nome fosse incluído, né, dessa forma. Mas o pré-lançamento, Fábio, foi feito em função justamente que o livro já estava pronto, né? Não sabia dessa homenagem que ia acontecer, e a ideia era fazer como eu sempre fiz, né, os lançamentos dos meus livros, para que a imprensa primeiro conhecesse, e agradecer às outras pessoas que você falou, agradecer aos meus patrocinadores assíduos. Claro. Eu tenho patrocinadores que me acompanham desde 88, e nada mais do que agradecer a essas pessoas que me acompanham e sempre acreditaram no meu trabalho. Bom, como a senhora está no Café com Letras, nós temos um formato que permite detalhar um pouco mais a obra. Nós vamos dar aqui dicas e ampliar um pouco das suas propostas para quem ainda não tomou contato com a obra, que deve ser o caso da maioria das pessoas que nos acompanham neste momento. A senhora faz uma divisão bastante rigorosa do ponto de vista histórico, para caracterizar o ambiente e os condicionantes que influenciavam no gaúcho. Primeiro, de forma bem remota, os índios. Sim. Depois o gaúcho, propriamente dito, isso percorrendo lá de meados do século XVII, quase que praticamente a atualidade. E depois a senhora vai entrando, então, especificamente na vestimenta. E eu achei muito interessante, lendo a sua obra, que a senhora refere, o gaúcho ele é um forte, ele é um resistente, ele é um andarilho, ele faz a atividade campeira. Eu lembrava lá das obras do Euclides da Cunha, quando falava dos sertões do nordestino como um forte. E naquela trilogia fantástica do Euclides da Cunha, tem dado um momento que ele compara o nordestino com o gaúcho. E ele fala o seguinte, o nordestino ele fica no litoral e ele só extrai da sua propriedade rural, tanto que ele tem lá a figura do capataz, do homem que cuida da sua fazenda, ele basicamente vai lá ou a passeio ou recorre à lucratividade da sua fazenda. E depois ele fala, o gaúcho não, o gaúcho ele mora na sua fazenda, ele faz grandes almoços, ele faz a montaria, ou seja, a vida do gaúcho está na sua propriedade rural. Então, além de ser um forte, o gaúcho fica na sua propriedade e a senhora contempla essa parte já no momento final do século XIX, ali na última quarta parte do século XIX. Então, eu gostaria que a senhora começasse caracterizando as curiosidades dessas diferenciações que a sua obra procura contemplar, pelo menos sob a minha ótica. Sim. Bom, primeiro te parabenizo, tu leste a obra. O que ocorre é o seguinte, na investigação que eu fiz, que começou lá em 88 e vem vindo, passou uma bibliografia imensa pelas minhas mãos, principalmente no início de Uruguai e Argentina, porque o Brasil sempre tem que se colocar dessa forma. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, o Brasil estava carente de bibliografia.
tinha bibliografia, alguma coisa, em bibliotecas privadas. Eu tive a chance, e hoje eu agradeço muito, de ser premiada com a oferta de visitação das bibliotecas privadas do Barbosa Lessa, do Paixão Cortes e do Antônio Augusto, no Brasil. Naquela ocasião, existia bibliografia, mas era escassa, no sentido de pesquisa real, né? Era alguma panfletagem que o Instituto Folclore fazia, mas nada assim de tão concreto e tão amplo quanto eu queria fazer. Eu, sendo acadêmica, eu tive um pouco de dificuldade até de chegar nessas pessoas que eram mais folclóricas, vamos dizer assim, dentro do aspecto folclórico da coisa. Do centro de tradições, esse tipo de coisa. Eu não participava desse tipo de coisa. Até hoje não participo. Eu conheço, estou bem relacionada, mas eu não faço parte dessa turma que todo fim de semana se agrega, se junta e faz... Ou seja, os rodeios, exatamente. as festas. É claro que eu vou visitar, mas eu não faço parte do grupo. Claro. Tá? Então, essa era uma dificuldade que eu tinha. Então, o que ocorreu foi o seguinte... que tanto começando pelo Barbosa Lessa, e depois pelo Antônio Augusto, e depois pelo Paixão, eu fui recebida naquilo que eu chamo do Clube de Bolinha. Porque naquela ocasião, de 88 até 90, 92, eu era a única mulher que estava querendo conhecer o gaúcho, como um todo, né? E era a única mulher e a única acadêmica que estava se dedicando a esse tema. Nós não tínhamos nenhum professor acadêmico que estava se envolvendo com essa questão, principalmente na questão indumentária. Como eu era, e até hoje sou especialista em vestuário tradicional dentro da nossa Universidade de Caxias do Sul, vamos dizer assim que abriu-se uma porta com essas 3 personalidades brasileiras para que eu conhecesse melhor. E também fui orientada na questão assim, olha, isso é diferente daquilo, a bombacha é assim, é assado. O gaúcho era chamado de valente, de gaúcho, de uma série de coisas que tem mais de 30 denominações que vão variando, né? E depois ele se torna aquele gaúcho que nós conhecemos hoje, que é o residente do Rio Grande do Sul, né? Porque todos nós somos gaúchos hoje, né? Não tem mais aquela conotação do gaúcho de bombacha cavalgando, né? Então, esse foi um panorama que me ajudou muito a perceber o que era a conduta, os usos e costumes do gaúcho. Né? Então, esse foi o meu começo, vamos dizer assim. Né? Claro. E eu estava deslumbrada com o caráter dessa pessoa, dessa personalidade, nem é uma pessoa, né? Dessa personalidade. Eu tive também, sob a orientação do Barbosa Lessa, principalmente, o contato com Fernando Assunção, do Uruguai, que hoje, e eles também achavam e acham, que era o Papa, no sentido de conhecimento sobre o gaúcho, né? Claro. Era, vamos dizer assim, o sinalizador. Se o Fernando aceita, é o bom. Se o Fernando acha que não é, não é. Tá? É mais ou menos isso. Claro. Né? Ele era, na época, o diretor do Museu del Gaúcho, em Montevidéu, e também me recebeu muito bem. E aí o quarteto dos meninos ficaram com uma menina, que era eu. Por isso que eu digo que eu tive a felicidade de entrar no Clube do Bolinha. Mas professora, e nesse cotejo, insistindo ainda, a senhora pega muito a influência do meio sobre o homem, né? Fazendo aquelas comparações literárias, quando a senhora trata do gaúcho, que faz as apostas, no jogo do osso, no truco. Tá lembrando lá do Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo. É que a literatura toda, depois que tu lês mais de 100 livros sobre o assunto, claro. Ocorre o seguinte, existe o relato, vamos dizer assim, histórico, fiel, etc., e tem o relato romanceado. Romanceado. O que eu fiz? No início, um pouco inexperiente, eu fiquei um pouquinho em cima do relato de qualquer livro que chegasse na minha mão. Isso é um perigo. O que aconteceu depois é que eu fui nos documentos históricos de arquivos históricos. Então, a leitura é outra.
Não é que seja completamente diferente, mas ela é muito mais fundamentada, ela é muito mais precisa, e os relatos que se encontra é de, por exemplo, do personagem gaúcho ser preso por isso, o gaúcho ser comprador de gado, não gado, etc. E etc. e tal. Então aparece o ser humano no documentário histórico. Então aí é que tu percebe, não a diferença, mas existe uma pequena diferença entre um Martin Fierro e o documento histórico que está no arquivo, entende? E nesse cotejo, fazendo toda essa trajetória, como nós vamos citando aqui o contexto histórico de forma breve, que influências isso tem sobre a vestimenta? Antes da gravação, a senhora já tratava de algumas diferenciações, e no livro isso está bem claro. Não em última análise, porque também o gaúcho ele vai precisar também ter a sua condição financeira, mas, enfim, ele precisa sempre de uma vestimenta e de utensílios que facilitem o seu próprio conforto na execução do trabalho. Não é como hoje o cidadão vai em uma loja e escolhe uma roupa. Sim. Mas ao longo do tempo isso vai se forjando de modo a propiciá-lo um maior conforto na execução da chamada lida campeira, digamos assim, né? Fábio, tem uma coisa que talvez o civil não perceba. Claro. Qualquer traje tradicional, seja brasileiro, gaúcho, qualquer país do mundo, ele só é um traje tradicional porque ele é útil. Todas as suas peças são utilitárias. Elas podem ser belas, mas elas só são agregadas se elas forem úteis, senão elas não são. Então, o que acontece no gaúcho é o seguinte, ele começa a sua caminhada, vamos dizer assim, com a cirola que ele roubou dos portugueses, entende? Antes disso, ele só usava o xiripá tipo saia, que era do indígena. Claro. Tá? Vamos dizer assim que o primeiro, o gaúcho inicial, o mais prematuro, é justamente um indígena meio que modificado. Ele traz um pouco do indígena e já começa a pegar peças do português que passa por aqui. Então, ele, num certo momento, ele está com um xiripá tipo saia e está sem camisa, mas em seguida ele já está com uma camisa. E, de repente, ele já está com uma cirola embaixo desse xiripá tipo saia, que é um envelope onde os missioneiros ensinavam aos indígenas a se protegerem, porque era uma questão de censura, de não andar nu, aquela coisa toda. Claro. E, no momento seguinte, o xiripá tipo saia, ele se torna não útil, porque ele sobe ao cavalo e ele não é bom. Ele não se presta para isso. Então se troca esse xiripá tipo saia por um xiripá, que hoje a gente chama de xiripá, por um poncho invertido. Ele coloca o poncho protegendo as pernas, para aquecê-lo e para proteger. Então, o que acontece? Aparece o xiripá tipo fralda, que é o poncho invertido, entende? Ele usa na parte de cima do corpo para se proteger e, de repente, ele está usando na parte de baixo também. Então, essa transformação, essa utilidade é que faz o traje tradicional se tornar tradicional. Ele em nenhum momento a cirola sozinha se fez, porque ela não o protegia, entende? Então, no momento que ele pega um poncho e se agasalha, ele está se agasalhando porque ele é útil. E todos os traços de traje tradicional, ao invés de... É um contraponto com a nossa vestimenta de hoje. Ela também agasalha, só que ela pode ser bonita, ela pode ser verde, pode ser azul, amarela, entende? Ou ela tem esse corte ou aquele corte, tá? Mas no caso do tradicional, e vamos voltar ao gaúcho no caso, ele é utilitário, é uma peça utilitária. E singela, em geral ela é singela. Ela é feita à mão, ela no caso do poncho, ela é cardada, fiada e tecida à mão, entende? Tem o nosso poncho bichará, por exemplo, que ele se chama bichará porque ele simplesmente não é tingido. São as cores naturais da ovelha, que são tramadas e ele fica com aquele pitipoá, vamos dizer assim, né? Tá? Então, tudo isso é uma coisa muito bonita de pesquisar e é muito bonita de conhecer,
porque cada peça agregada, ela tem o porquê.